Olá, aqui é a Thaís Viana, do canal Atitude Ninja. Hoje eu quero falar com você sobre medidor de problema. Dando continuidade à série que eu falei que eu ia fazer, de pequenos vídeos falando sobre como diminuir o tamanho de um problema, então hoje a gente vai falar sobre medidor de problema. Então assim, qual o peso de um problema, né? Ele é um problemão ou ele é um probleminha? Como é que a gente sabe? Como é que a gente mensura isso? Vai depender da interpretação que a gente dá para esse problema. Né? Então, quando eu descobri o câncer, a interpretação minha desse problema era ruim, não era um problema minha, né? Era um problemão. Só que aí o que eu decidi fazer? Diminuir o tamanho dele. Então, uma das coisas que eu fiz foi o seguinte, visualização positiva de futuro. Né? Várias situações aconteceram, mas duas delas foram o seguinte. Uma foi quando eu descobri que eu ia precisar fazer quimioterapia. Nesse meio tempo, né, eu falei, bom, o que eu vou fazer se eu precisar fazer? Como é que eu vou falar isso para os meus filhos? Principalmente para que eles não se desequilibrem no sentido de meu cabelo vai cair, né? Meu cabelo vai cair. Então, eu acho que eu preciso tornar esse momento o mais leve possível em relação a eles, porque na minha cabeça, não deveria ser uma coisa muito simples, né? As crianças verem assim o cabelo da mãe caindo, tinha um cabelo bem grande e tudo mais. E aí o que eu fiz? Falei, já sei. Comecei a pensar. E aí eu falei, já sei. Quando eu descobri, reuni os dois e coloquei um filme para rodar, o filme da Demi Moore chamado Até o Limite da Honra, onde ela é uma soldado de guerra e ela tem uma parte do vídeo em que ela raspa a cabeça. E ela estava muito bonita naquele vídeo, né, muito forte, né, então tinha uma apresentação muito boa e muito positiva em relação à situação, porque o momento dela ali de raspar a cabeça era para se tornar mais forte, assim, moralmente, em relação às pessoas que estavam à volta. Então foi um momento muito bacana. E aí eu fui e botei esse vídeo pra gente ver. E aí ela foi e raspou a cabeça e tal. Gostaram, acharam interessante, né? Ela raspando a cabeça. Começou a se tornar um pouco mais natural aquilo ali, pra eles, né? Aí pra completar, entrei no Google, né? E botei mulheres carecas. Aí aparece um monte de mulherão, né? Carolina Dickmann, aparece a própria Demi Moore, aparece uma opção de mulher bonita, careca, né? E aí meu filho fala assim, ih, mãe, tem um monte de mulher que raspa a cabeça, né? Eu falei, aí, tá vendo? Isso deve ser até moda. E ali, quando acabou, no final, Esté já tava até querendo raspar a cabeça. Então acho que se tornou mais natural para eles, né? O fato de chegar aquele momento eu ter que raspar a cabeça também. E no dia que eu fui raspar a cabeça, eles já estavam completamente preparados. Esté estava no meu colo, segurando os cabelos caindo, né? Nicolas até a máquina pegou e raspou também. Então foi natural, não foi nada, sabe, de piedade, de coisa de ficar com, né, de autopiedade. E uma outra coisa que me ajudou muito também foi a questão de o que eu vou fazer. Primeiro, visão positiva de futuro, né? É você ter... eu criei pra mim metas de curto, médio e longo prazo. Eu ficava me perguntando o que o universo quer me ensinar com essa doença. O que eu quero, o que eu tenho que aprender aqui. E o que eu posso fazer, né, nesse período que vá me acrescentar e me trazer mais coisas positivas. Então, várias coisas que antes eu não podia fazer, por conta de tempo, por conta de várias, principalmente de tempo, né? Agora eu ia ter mais tempo, né? Então, eu falei, bom, então o que eu queria fazer que antes não dava tempo para eu fazer e que pode ser proveitoso para mim nesse momento que eu vou precisar me resguardar mais, né? Fisicamente, principalmente. E aí eu comecei a escrever o que eu queria fazer. Eu tinha início, meio e fim do meu processo, já sabia o período que ia acontecer, né? Aproximado, pelo menos. Então eu sabia as coisas que eu podia projetar pra mim para aquele período. Então várias coisas, tipo estudar coisas novas que eu não tinha tempo para estudar, ler livros que eu já estava programando de ler há muito tempo, não tinha tempo. E várias coisas que eu comecei a canetar, o que eu tinha vontade de fazer, como que eu ia aproveitar aquele momento. E em relação ao futuro mais distante, tudo que eu queria fazer com os meus filhos, com o meu marido, as coisas que eu tinha vontade de fazer pro futuro. Eu comecei a desenhar, né, as coisas que eu queria. E quando você fala de futuro pra você, você te dá um gás, você fica assim tão, mesmo que seja futuro próximo, futuro médio, futuro longo prazo,
te dá uma energia tão positiva. Experimenta, tenta, faz isso aí. Experimenta, pega um pedaço de papel, uma caneta e escreve as coisas que você tem vontade de fazer, que vocês acham que é impossível assim, de fazer, né? Mas que você sonha, que tem vontade de fazer, escreve. Você sentiu o sentimento que vem. E eu fiz isso, foi uma das coisas que me ajudou bastante a diminuir o tamanho do problema, tá? Então espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha com os amigos, deixa um comentário pra mim se você já fez, se você tentou fazer, tá ok? Beijo enorme, tchau!